O dia que um pastor revelou pra mim e pra minha irmã que ela ficaria grávida de gêmeos em breve, com a minha irmã sendo trans. Gente, então, eu sou gêmea. Eu tenho uma cópia de mim, minha irmã linda, maravilhosa. Só que a minha irmã nasceu sendo um menino, né? E aí, quando a minha irmã foi, que ela decidiu que ela teria que passar por uma transição, que ela não se identificava mais como num corpo masculino, a minha mãe não aceitou muito bem. Porque nós sempre fomos criadas na igreja, sabe? A minha avó, ela era muito rígida com essas coisas. Então, a minha mãe não aceitou muito bem. E quando ela foi falar isso pra minha mãe, né? Que ela queria começar a usar roupas de mulher, se vestir como mulher. A minha mãe pegou e falou, não, você vai pra igreja. Tipo, você vai pra igreja todos os dias, pedir oração, pedir perdão pra Deus por esses seus pensamentos. A Maria Eduarda, vai com você e você vai pedir a Deus que tire isso da sua vida. Ok, nisso acho que a gente tava, eu falei, né, a gente tava com 14 pra 15 anos, mais ou menos. E aí minha mãe obrigou a gente ir pra igreja, tipo assim, até a gente fazer 18 anos, que era quando a gente podia se mandar, né, sair de casa e viver a própria vida. E quando nós estávamos com 17 pra 18 anos, teve um dia que a minha irmã chegou pra mim e falou, olha, eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais ter que engolir a pessoa que eu sou, ter que fingir ser algo que eu não me identifico ser. E não tá dando mais. Ou eu vou ter que. Ou a minha mãe vai ter que aceitar o meu jeito de ser, ou eu vou ter que ir embora, né? Da casa da minha mãe, no caso. E eu peguei e falei pra ela, falei, olha, vamos continuar indo pra igreja só até a gente fazer 18 anos. Porque aí, quando a gente ter 18 anos, a gente vê o que a gente faz, eu vou te ajudar, eu te apoio. Nem que a gente vá morar juntas, a gente dá um jeito. Só até a gente fazer 18 anos, porque com 18 anos as coisas são mais fáceis, né? Você responde por você. Se você precisar dar um documento, enfim, se virar, você consegue. Antes você não consegue, você precisa da sua mãe, do seu pai, enfim. Eu falei, vamos esperar a gente fazer 18 anos, porque se a minha mãe, por acaso, por fim, ela falar, não, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito na minha casa, a gente vai embora. E aí a gente se manda, porque, enfim, é dona da nossa própria vida. Aí ela falou, tudo bem. E a gente continuou engolindo aquilo, de ter que ficar indo na igreja, e escutando as irmãs da revelação, e as irmãs não sei o quê, aqueles crentes que se acham melhor que todo mundo, vêm falar coisa pra gente, e a gente só engolindo, né? Aí, ok, nesse dia que nós fomos, teve uma pregação, gente, muito homofóbica. Teve uma pregação que o pastor falou umas coisas muito, sabe, desnecessárias, realmente. Muita opinião pessoal, nada que ele lia na Bíblia, de fato, foi muita opinião pessoal. E a minha irmã se sentiu muito mal. Ela ficou muito abalada e quando chegou em casa ela falou, olha, eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais passar por isso. E aí, novamente, eu fui, conversei com ela, tentei explicar pra ela que, com 18 anos, se de fato a nossa mãe falasse, não vai acontecer, eu não aceito isso dentro da minha casa, a gente podia ir embora e cuidar da nossa própria vida antes. Porque, como a gente tinha 17, se a gente saísse de casa naquele momento, a gente não ia conseguir muita coisa, assinar um contrato de aluguel de alguma casa, não ia dar certo, né? A gente ia precisar da nossa mãe e ela não concordava. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, se você não quer mais ir na igreja da nossa mãe, vamos falar pra ela que agora a gente quer conhecer a igreja da nossa avó. Você lembra que eu falei que a minha avó também era bem de igreja? Vamos falar pra ela que a gente quer conhecer a igreja da nossa avó. E, enfim, né, vamos falar pra ela que a gente vai tentar continuar indo, só pra ela engolir essa história até nós ficarmos de maior de idade. Aí ela, pensou e falou, vou ver. E a minha irmã, ela sempre teve um rosto muito feminino. Inclusive, quando ela ainda era um menino, ela sempre teve um rosto muito feminino. Nunca teve barba, tá? Nunca teve barba. Sempre foi um rosto muito bonitinho, um rosto muito angelical, sabe? E quando nós fomos pra pegar aí um dia, pela primeira vez na igreja da minha avó, que era um dia de culto diferente da igreja da minha mãe não estava em casa. E a minha irmã falou, olha, eu quero ir vestida de mulher. Eu falei, olha, não vai dar certo, porque minha avó vai estar lá, minha avó vai ver, minha avó vai quebrar a nossa cara. Aí ela falou que não, que a gente sentava longe, porque era uma igreja muito grande, a gente sentava no último banco, na pontinha. E antes, tipo, das pessoas começarem a sair da igreja, a gente já saía antes, pra ninguém topar com a gente. Tipo, a gente chegava depois que tivesse todo mundo lá, porque minha avó ia bem cedo, então ela não ia ver a gente, e ia embora antes de todo mundo sair. Aí eu falei, não, tudo bem, então, né? Não discuti com ela, porque eu sabia que isso faria ela se sentir bem. Ela pegou umas roupas da minha mãe, se vestiu, passou maquiagem, enfim, e fomos, né, pro culto. E aí, nesse dia que nós fomos pra essa igreja, era uma pregação sobre a família, sobre o quanto é importante a gente valorizar a família enquanto a gente tem, que às vezes a gente teria que ir contra as nossas opiniões e vontades pra fazer as vontades das pessoas da nossa família, que a gente tinha que honrar pai e mãe, que as mães não eram eternas, que nós tínhamos que valorizar. E a minha irmã começou a ficar muito mal com essa pregação, porque ela começou a sentir como se ela estivesse sendo um desgosto muito grande pra minha mãe, sabe? Ela começou a sentir, tipo assim, que aquilo era pra ela, que o pastor tava tocando no fundo do coração dela, e ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, o pastor veio até a gente. E aí minha avó já viu, todo mundo viu, né? Porque ele veio até a gente. E perguntou pra minha irmã. Falou, por que você tá chorando, moça? E aí minha irmã pegou e falou, eu tô chorando porque eu não me identifico com o meu gênero. Eu não me identifico com o que eu sou, com o que eu nasci. E a minha família não aceita, minha mãe não aceita. E escutando as suas palavras, eu tô achando que tá sendo um desgosto muito grande, que eu tô causando um transtorno muito grande pra minha mãe e pra minha família. E aí o pastor, gente, acabou com o clima. Ele simplesmente olhou pra minha irmã e falou, olha, fique em paz. O seu gênero foi escolhido por Deus. Se você nasceu uma mulher, é porque você era pra ser uma mulher. E eu vejo, Deus está me revelando, que em breve você vai ser mãe de 2 lindos gêmeos. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vocês são gêmeas, né? Aí eu, gente, segurando para no rio, o cu tava até apertado. Eu assim, ó. Ele, então, já tem genética na família, você vai ser mãe de lindos gêmeos. Amém, igreja?
Aí todo mundo, agora. E a gente assim, ó, a lágrima chega, deu ré. Isso aí, gente. Se Deus quiser, nós passamos no orfanato mais próximo e adota. Os gêmeos, né? Porque, como é que faz? E aí, gente? Nós que estávamos ali chorando e tal, escutando a pregação, a gente foi embora rindo. A minha mãe, obviamente, contou pra minha... Perdão, gente. A minha avó, obviamente, contou pra minha mãe tudo que tinha acontecido. Minha mãe moeu. Minha irmã no cacete, coitada. Acabou com a raça dela, pôs ela pra fora de casa. Pôs muito bem, eu falei, se você pôr ela, eu vou junto. E fui, tá? Fomos nós duas morar sozinhas. A gente passou um perrengue. Igual eu falei, a gente era menor de idade. Mas, com o passar dos meses, a minha mãe foi aceitando, foi relevando, tipo assim, essa questão dela, sabe? Porque é muito questão de criação. Ela foi criada com a minha avó, que é muito assim, sabe? Então, a gente tinha que entender ela por um certo lado. Era tudo que ela entendia como certo e como errado. Então, a gente foi conversando, explicando pra ela, e ela foi relevando essa parte dela, sabe? Essa questão dela que ela tinha com ela. E hoje em dia, somos muito felizes, a minha irmã é maravilhosa, entendeu? Ela é casada com um homem maravilhoso também. Não tem filhos, né? Não tem filhos e até hoje a gente dá muita risada disso. Minha mãe super entende hoje em dia. Minha mãe que é minha mãe, dá risada disso. E é sobre. Então, cuidado com o que vocês acreditam por aí. Que tem pastor que é pastor, viu? O dia que eu gastei R$900 em miojo porque o namoradinho da minha irmã negou um miojo pra minha filha. Parte 2. E aí, eu falei pro pai dela ficar dentro do carro sossegado, que eu ia descer aquele tanto de caixa, aquele tanto de miojo, gente, quase 400 miojos, tá? Que eu ia descer tudo sozinho, que era pra ele ficar quieto. Dentro do carro com ela, que ele deixava que eu resolvia. Ele, tipo assim, nossa, o que essa maluca tá fazendo? Mas nem me questionou, né? Eu fui, desci tudinho na porta da casa da minha irmã, coloquei tudo. Quando eu acabei de colocar tudo, eu comecei, ó, pá, no portão, vai ser na polícia. E ela abriu e falou, que é isso? Aí eu falei assim, não é miojo, que essa bosta... Falei coisas piores também, mas não vou falar aqui. Desse namorado seu gosta, pega. Comecei a chutar os miojos pra dentro da casa dela. Eu comecei a rasgar as caixas e chutava pra dentro. E o pai da minha filha desceu do carro, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, cala a boca, não vai descer lá dentro, vai lá ficar lá dentro agora. E a minha filha começou a olhar, mãe, o que você tá fazendo? Eu falei, vai lá ficar com a menina que ela não vai ver isso aqui não. Vai mais pra frente com o carro pra ela não ver o que eu vou fazer aqui agora. E aí ele assim, só foi, né? Só me obedeceu. Eu falei, depois eu te explico. E aí ele entrou pra dentro do carro e foi pra frente com ela, com o carro, né? E aí eu comecei a chutar, falei assim, não gosta? Aqui, ó, pra ele enfiar miojo até no dele, tá bom? E ela, ai, que você tá louca? Não sei o que. Eu falei assim, ele não gosta? Vai lá levar pra ele. Comecei a jogar miojo até na minha irmã, coitada, que não tinha nada a ver. Tinha assim, né? Tinha assim, mas enfim. Comecei a jogar miojo, falei, ó, se alimentar aí, ó, o seu porco. Aí ele saiu lá fora, o que tá acontecendo aqui? Eu falei assim, ó, pra você comer miojo até você virar uma bola, tá bom? Até você rolar. E comecei a jogar, calma. E minha irmã começou a segurar meus braços. Eu falei, você me solta? Você me solta, vai sobrar pra você. E ela começou a me empurrar, você é louca, não sei o que. Eu falei, o quê? Deu um empurrão nela, que ela grudou no portão. Eu falei assim, você toma vergonha na sua cara. Como que você deixa um marmanjo que você acabou de conhecer? Tem um ano que você conhece esse verme aí, negar um miojo pra sua sobrinha, se manca. Quantas coisas que eu já fiz por você, e você tá aí, passando mão na cabeça de macho. E aí ele falou assim, você é maluca. E não sei o que, começou a gritar comigo, tipo assim, alterar o tom de voz e vir. Aí quando ele começou a vir, eu não sei se o pai da minha filha veio pelo retrovisor, não sei. Mas aí ele veio correndo e falou assim, vamos embora. E começou a me puxar. E nisso o homem gritando, a minha irmã segurando o homem, e o homem gritando, e eu, fala mais. Tipo assim, gente, o homem assim, eu assim, tá? E eu aqui brigando com ele, fala mais. E aí o pai da minha filha pegou, me puxou e me levou pra dentro do carro. Ele falou assim, você vai me explicar o que tá acontecendo? Eu falei, não vou explicar não. Eu tive uma desavença com o namorado da minha irmã, e é isso. Aí ele, nossa, mas o que tem a ver miojo? Eu falei, nada. Tem nada a ver. Eu tive uma desavença com ele, e é isso. Não contei, porque, não, gente, já tinha causado confusão demais. Se eu conto o que aconteceu pro pai da minha filha, porque ele é tão super protetor quanto eu, ele descia lá e acabava com tudo. Ele que ia preso, agora eu que ia ter que segurar ele. Falei que eu tinha tido um problema com ele, que foi isso. Que era apenas isso. Aí ele falou, então tá bom. Deixou nós duas em casa. E quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar meu celular, minha irmã tinha mandado mensagem assim pra mim. Você tinha que tomar vergonha de fazer barraco na porta dos outros. E me bloqueou. Tá bom, ela me bloqueou. Tipo assim, só que ela só me bloqueou do WhatsApp. Ela continua vendo meus stories. Isso aconteceu em janeiro. Ela continua vendo meus stories. Eu parei de seguir ela, tá? Mas minha conta é aberta. Ela continua vendo meus stories como quem não quer nada, porque ela não parou de me seguir. Ela não teve coragem de contar pra minha mãe o que aconteceu. Quem contou fui eu. Minha mãe, obviamente, ficou do meu lado. E tá com o cara até hoje. Até hoje o cara tá morando na casa dela. Como se minha filha não vai pra lá mais. Quando ela me pergunta, ai, mamãe, posso pra casa da tia? Eu falo, não. Não, porque a tia gosta de macho. Ela gosta de cair com macho, tá? Quando a tia voltar a virar gente, quem sabe? E é isso. Minha filha não vai pra lá mais. Não autorizo nem ver, nem buscar, nem nada. Se ela quer ficar com o homem dela, ela vai ficar com o homem dela. E é isso, amiga. Vocês acham que eu tô errada? Porque eu não acho, não.